Ele visitou a Sara como lhe dissera. Ou seja, ele cumpriu uma promessa. Na sequência o texto diz: e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice. E vejam, no tempo determinado de que Deus lhe falara. São duas promessas presentes aqui. Primeiro, Deus fez com que Sara concebesse. E segundo, Deus fez com que Sara tivesse um filho no tempo que ele marcou. Se os irmãos virarem um pouquinho as páginas da Bíblia, vão chegar no capítulo 17. Prestem atenção. Vejam o capítulo 17, versículo 21. Vejam o que diz o texto. Desculpem, 17, 15. Só algumas páginas da Bíblia você pode voltar. 17, 15. O texto diz em 17, 15. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara, abençoá-la-ei, e dela te darei um filho, sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Deus cumpriu isso? Cumpriu. Ele cumpriu o que prometeu, e ela se tornou mãe. Mas notem, não é a única promessa. Veja o versículo 21, diz assim, 17 e 21. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Deus prometeu duas coisas: um bebê, e prometeu quando viria o bebê. Disse: eu vou lhe dar um filho. Sara terá um filho. E tem mais uma promessa. Ela terá um filho e isso vai se cumprir dentro de 1 ano. Os irmãos olhando o capítulo 18, isso é repetido, 18, versículo 14, o texto diz: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil, 18, 14, daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho dentro de 1 ano. E o que Deus fez? Deus cumpriu isso. O que é importante aprender disso aqui? Porque nós dissemos, a lição principal desses 2 versículos é a seguinte: o Senhor cumpre promessas grandiosas. O que é importante aprender disso aqui, é que quando o Senhor faz uma promessa, Ele a cumpre mesmo, no sentido em que Ele prometeu. O que eu quero dizer com isso? É simples. Muitas pessoas interpretam as promessas de Deus de forma simbólica. Vem uma promessa e atribuem àquela promessa um sentido que ela nunca teve. Como se as palavras tivessem sentidos diferentes daqueles que elas realmente têm nas Escrituras. Quando nós falamos, por exemplo, quando o Senhor fala que Ele vai voltar, nós vemos na literatura, tanto antiga como atual, nós vemos a ideia de que o Senhor voltará sim, mas Ele volta no coração das pessoas. Ele volta no sentido em que Ele está presente espiritualmente aqui no meio do seu povo. Então essa é a volta de Jesus. Agora esse instante é o momento em que o Senhor volta e está aqui conosco, a sua presença aqui conosco. Quando alguém crê em Jesus Cristo, então essa pessoa nessa hora, Cristo vem para ela. É a vinda de Cristo para aquela pessoa, para o coração daquela pessoa. Ou quando o crente morre, nesse momento, Cristo veio para aquela pessoa. Essa promessa da vinda de Cristo não vai se cumprir literalmente. É algo mais simbólico, espiritual, muito mais profundo do que uma vinda literal. Irmãos, isso na Bíblia não existe. É lindo demais. Mas se isso acontece em algum momento na Bíblia, isso é deixado bastante claro na própria Bíblia. Mas a regra normal do cumprimento das promessas de Deus, em tudo, 100% daquilo que Ele diz, é algo que cumpre obedecendo o sentido normal das palavras. Ele diz: a virgem conceberá. E o que aconteceu? A virgem concebeu. Ponto final. Dará à luz um filho e se chamará Emanuel.
deu à luz um filho, e o nome dele é Deus conosco. E é assim que as promessas se cumprem na Bíblia.